Estamos de volta com o Ricardo Mota Entrevista, esta semana conversando com o presidente regional do PDT, ex-governador Ronaldo Lessa, que é pré-candidato a prefeito de Maceió. Falamos um pouco sobre a história dele aqui, em Alagoas, como deputado, como vereador, como prefeito, governador também. Mas eu deixei uma questão aqui. Ele foi prefeito de Maceió na década de 90, conseguiu avanços importantes, mas hoje tem um problema objetivo maior até do que havia então, falta de dinheiro. E onde tirar esse dinheiro? Bom, o país precisa em cima mexer. Por exemplo, fizeram a reforma da Previdência, Ricardo, antes de fazer a tributária. E existe poucos países do mundo tão injusto com a classe média e com o pobre como o Brasil. A classe média paga imposto... Pois é. Imposto de renda, que renda? De salário. Né? De salário, quer dizer, é um equívoco enorme o Brasil precisa fazer. A reforma tributária tem que fazer primeiro. Tem longevidade, precisava da reforma da Previdência, se tinha que fazer a tributação, se tinha que fazer mais correção, mais justiça social, para depois você mexer na previdenciária. Aí outra coisa, esse é um aspecto, quer dizer, o outro é o que a gente chama de pacto federativo. O que é o Pacto Federativo? É a redistribuição dos valores que a nação tem. Eu falar disso desde que eu era menino, eu sou um sessentão, viu? Sim, mas o Pacto Federativo, a Constituição de 88 deu um toque nele. Você pode olhar que ela, em 88, que fez coisas maravilhosas e algumas, até a esquerda exagerou em algumas coisas, da minha avaliação, nossos coleguinhas também exagerou. O olho no retrovisor é mais fácil. Claro, a gente só pode corrigir depois da história, depois que passa a gente olha, aí verificou o seguinte, talvez pelos anos de ditadura, a euforia da democracia deu alguns exageros. Pois bem, mas ela fez algumas coisas melhores de hoje, por exemplo, ela redistribuiu o dinheiro da nação, quer dizer, não ficava na nação a quantidade, o bolo, como fica hoje, 70 e tantos por cento. Porque eram impostos e depois eles criaram as contribuições, etc. Tudo tributo, mas não é tido como tributo, né? Entendeu? Quer dizer, então, naquela época, o município passou a ser ente federativo, ele tinha uma cota, o Estado outra e a União outra. De lá para cá, quer dizer, se você vê da Constituição de 88 para cá, que dá 30 anos de Constituição, você vê novamente a centralização do recurso. E isso com todos os governos, não estou fazendo diferença, porque passou depois da Constituição, foi o Collor, veio o Itamar, um período, depois Fernando Henrique, Lula, Dilma e tal, mas mesmo assim isso aí não mudou. Não mudou. Você mudou o social, por exemplo, Lula pode ter distribuído através de outras formas, ter políticas sociais, programas sociais. Talvez a melhor política social tenha sido do salário mínimo, reajuste do salário mínimo, né? Eu acho que isso tem um impacto... Por que o cara que come, né, o cara que tem acesso aos mínimos necessidades de vida é fundamental, não é verdade? Pois bem, então, quer dizer, precisa se rever isso. A maioria dos municípios, os prefeitos são muito ruim avaliados, porque eles gastam muito, por exemplo, com a saúde. E tem essa coisa da pressão, no mais próximo. Da próxima, eles que são... E algumas coisas precisam ser corrigidas, por exemplo, a criança, né, quando nasce, quer dizer, que o antes que a gente dizia do pré-escolar, a creche, quer dizer, quem toma conta disso? O município. Quais os meios, que financiamento ele tem para fazer isso? Estou falando do município de um modo geral. Certo. Não é aqui o Rui, estou falando... Você cata um ou outro prefeito que consegue ainda fazer uma gestão mais equilibrada com relação a isso. Está entendendo? Então, há esse problema que precisa ser feito. Quer dizer, isso eu estou falando a nível de país. E agora, em cada lugar específico, por exemplo, há municípios de Alagoas que a população diminuiu até, em vez de ter aumentado. É diferente de Maceió, que você sai de 600 para mais de 1 milhão, quer dizer, enquanto a Itália, a França estimula a vinda de imigração porque a população está diminuindo, tem um problema de explosão demográfica, não é verdade? Quer dizer, então, são outros problemas que você vai ver. Qual será a prioridade do pré-candidato Ronaldo Lessa para um possível mandato futuro na Prefeitura de Maceió? Que área você elegeria? A área da produção. Emprego, geração de renda, quer dizer, ocupação, entendeu? Isso é fundamental. Você
dar futuro, expectativa de vida das pessoas. Hoje estamos vivendo um momento. Pela educação? Passa pela educação, passa primeiro pela autoestima. Né? A gente vive uma fase muito ruim no país. De ódio, de coisas, entendeu? Mau humor, né? De mau humor, você está entendendo? Que isso não nos leva a nada. E que esperança esse pessoal tem? Quer dizer, e ninguém melhor do que o prefeito que pode fazer. Ele, às vezes ele nem tem resposta para tudo, mas ele tem que ser o grande líder, o grande... como foi, por exemplo, no caso do governador, que não podia diminuir a mortalidade infantil, mas com um colete fez 102 municípios fazer o seu conselho municipal de combate, as igrejas ajudarem, a fábrica de multimistura, um monte de coisa que fez com que a sociedade, inclusive os empresários, se mobilizassem, e a gente cai em alguns anos abaixo da média do Nordeste na mortalidade infantil. Quer dizer, o governador teve dinheiro? Não. Ele apenas foi o condutor ao mágoa de um processo. Ele não podia, não tinha recurso para fazer isso. Então, eu acho que esse é que o prefeito precisa fazer. Claro que eu vi democratizar. Eu criei as regiões administrativas, precisam voltar a ter. Precisa que a gente ouça melhor, que eu não consegui fazer. Eu iniciei, mas não dei prosseguimento ao orçamento participativo para ouvir a comunidade. Aí, naquela época, eu não consegui. Entendeu? Não havia possibilidade, porque a demanda era tão grande, com relação, inclusive, à saúde, né? Que você não tinha essa possibilidade. Hoje, primeiro que também tem os detalhes, que eu preciso eu sei dessa coisa que a sociedade precisa, que é geral, não é só de Maceió, mas como isso se materializa? Aí a pré-candidatura vai ter que dizer. Aí a interação. A interação com a sociedade. Pois bem, veja só, você é o candidato dos nomes apresentados, até agora, com maior potencial eleitoral, com um perfil mais à esquerda, vamos situar dessa forma. Mas tem um monte de candidatos de esquerda. Tem um ditado que é da nossa época, da nossa geração de militância política, dizia o seguinte, que a esquerda só se junta na cadeia. De novo, vamos viver isso? Daqui a pouquinho a gente volta.